assim, eu acho que não existe um ICP, ICP seria o cliente ideal padrão, assim, né? A gente, dentro da API, a gente tenta ser aberto a todos os clientes que lá chegam, mas tem clientes que têm algumas características que, de fato, eu vejo que talvez não sejam as mais adequadas para a consultoria. Por exemplo, a pessoa que ela estuda e entende muito de mercado financeiro e ela quer tomar as decisões, ela é aquele cara que, pô, todo assessor que deve ter, ou quase todo assessor deve ter algum cliente assim, né? Eu sei que eles são exceção, mas eles existem. É o cara que, pô, ele não quer falar contigo, ele quer falar contigo só quando ele tiver algum problema. Pô, esse tipo de cliente, ok, ele não precisa de um consultor, ele se autoatende, ele não precisa do meu capital intelectual, né? Porque no fim da linha, o cara contratar uma consultoria nada mais é do que contratar o capital intelectual de uma pessoa, né? Então, seja ela na esfera que for, seja no mercado financeiro, seja uma consultoria de engenharia. Pô, tô contratando uma consultoria para que ela faça algo que eu não sei fazer. Por isso que eu tô contratando uma consultoria. Então, esse perfil de cliente, com certeza, é o cliente que eu vejo que, pelo menos eu nunca dei match de evoluir com esse perfil de cliente. E olha, tem pessoas e pessoas. Por exemplo, você citou a pessoa que quer mais broker, que quer ficar mexendo em ações, comprando, vendendo. A gente ali não acredita muito, não tem essa filosofia de ficar comprando, não existe dentro da nossa consultoria, não existe uma mesa de renda variável. A gente, humildemente, não estou dizendo que nós somos o dono da razão, então a gente não acredita nesse modelo tendo mesa de renda variável. Então o nosso escritório não tem. A gente acredita, assim, um modelo de renda variável passivo ou através de fundos ativos, esse tipo de coisa. Aquela ideia de asset allocation padrão, né? Então, esse cliente que quer mais broker, realmente eu vejo que não é. E tem também, e existe, porque a principal diferença da assessoria para a consultoria que eu vejo é que é muito mais fluido conseguir um cliente na assessoria, porque você não fala de preço, você não fala de valores, você simplesmente, pô, investe aqui comigo. E na consultoria, você não consegue postergar esta conversa, você não consegue deixar isso muito fluido, porque o cara vai ter que assinar um contrato e você vai ter que falar como é que você cobra, como é que você é remunerado, e você precisa ser transparente. Então, eu sei que parece uma conversa estranha para se ter, talvez um assessor pode achar esse tipo de conversa estranha, mas no fim da linha o cliente paga, às vezes ele só não vê, só não sabe que paga, mas se você é adulto o suficiente, são dois adultos ali, porque não vai ter uma pessoa menor de idade ali na mesa investindo dinheiro, ou majoritariamente não são pessoas assim. Então, as pessoas, elas têm que ter essa conversa mais madura, e eu acho que essa conversa mais madura, essa assinatura de contrato prévio com o escritório, cria um laço mais forte. Só que, daí, tem clientes que não querem pagar. E eu peguei um caso, assim, coincidentemente, há 3 meses atrás. Um médico, lá do interior, ele já tinha passado por 3 assessores do mesmo escritório. E daí, quando eu sentei na frente dele, foi uma indicação, ele que me procurou, inclusive, ele chegou pra mim, é engraçado, ele chegou pra mim, meu Deus, olha que absurdo, o meu assessor me vendeu o Banco Master. Eu olhei pra ele, assim, eu com o meu jeito de ser transparente, assim, eu olhei pra ele e eu respondi, cara, eu acho que Banco Master nem é a pior coisa que tu vai ter na tua carteira. Se eu bem conheço, talvez Banco Master nem seja o teu maior problema e você ainda não saiba. Esse cara tinha Raizen. A Raizen dele vencia, se eu não me engano, era amanhã. E a Raizen pediu recuperação judicial hoje a gente tá gravando dia 11 de março. Ontem à noite. Ontem à noite, isso. E a Raizen teria um título que venceria, acho que amanhã, depois de amanhã, e ele tinha esse título. Enfim. E naquele momento, eu tive a conversa, expliquei pra ele, ele tentou me pescar a todo momento, ele era um cara que não estudava muito em investimentos, mas eu falava sobre alguns investimentos e ele anotava, assim, como se ele quisesse querer extrair conhecimento, sabe? Consultoria gratuita. Isso, era mais ou menos o que ele queria. E daí eu fui, com um jogo de cintura, eu fui me posicionando, assim, e a gente evoluiu até determinado ponto. É óbvio que eu tentei, quando eu vi que estava indo por esse caminho, eu comecei a me resguardar da minha maneira, do meu formato, de forma muito sutil. No determinado momento, a gente encerrou a reunião, ele ficou de me dar o retorno, ele me deu o retorno dizendo, olha, eu vou tentar estudar sozinho, eu não quero pagar alguém para fazer isso. E tá tudo bem,